ele demorava muito para liberar. E agora ele está liberando rápido, né? Eu gravei uma reunião faz 2 dias e ele liberou no mesmo dia. Então, eu estou entendendo que no máximo amanhã esse arquivo já vai estar liberado, né? Obrigado aí quem me lembrou sobre gravar. Então, vamos lá. Então, hoje, pessoal, nós vamos ver um assunto bem importante, que é o uso mais complexo da regra da cadeia, né? Até agora, a gente está se virando, né, com o conceito que a gente tinha do cálculo 1, certo? Então, por exemplo, eu me lembro, bom, a gente fez alguns exemplos, né, mas, por exemplo, aqui, z igual a seno de x vezes y, né? Então, isso aqui é uma função composta também, né? Mas como é que a gente deriva aqui? Eu simplesmente estou mantendo o y constante e aplico aqui a regra da cadeia como eu aplicava no cálculo 1. Eu faço z igual a seno de u e u igual a xy. Então, eu estou derivando em relação a x, então derrom de z, derrom de x é igual a derrom de z, é a multiplicação, né? A gente viu isso no cálculo 1. No cálculo 1 eu multiplico as duas derivadas, no cálculo 2 também. Derrom de z, derrom de u, vezes derrom de u, derrom de x. Então, derrom de z, derrom de u é cosseno de u. E derrom de u, derrom de x é essa derivada em relação a x, mantendo o y como constante. Então, é y, que é a constante, vezes x, portanto, y vezes a derivada de x, que é 1. Então, é cosseno de u vezes y. Como u é xy, então isso aqui dá y vezes o cosseno de xy. Beleza? Então, a gente estava se virando bem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, hein? Só abrir o áudio. Então, a gente estava se virando bem aí. Me ocorreu uma coisa aqui agora, mas a gente só vai descobrir a posteriori isso aqui. E quando eu estava gravando a tela, se alguém souber a resposta disso que eu vou perguntar, por favor, responda, tá? Quando a gente estava gravando a tela e eu saio aqui da tela do Meeting, mas como eu estou compartilhando a minha tela, acho que ele está gravando, né? Não é isso? Porque no aqui está gravador parecendo de tela, que está gravando. Aqui também. Ou seja, vocês estão vendo aqui, quando eu estou apresentando a minha tela, vocês estão vendo a minha tela inserida dentro do Meeting, é isso? Exatamente. Então tá beleza. Então deve estar gravando mesmo. Então não há nenhum problema. Vamos continuar aqui. Pronto. Então assim a gente estava se virando, aplicando o mesmo conceito do cálculo 1. Mas agora, a gente pode ter, em alguns casos, situações um pouco mais complicadas, né? Por exemplo, se eu tiver aqui z igual a x2 mais y2 dividido por 1 mais e elevado a xy. Eu vou conseguir resolver? Claro que eu vou. Eu vou aplicar a regra do quociente e vou conseguir determinar essa derivada, mas vai me dar mais trabalho, tá certo? Então, se eu nomear mais de uma variável auxiliar, vai facilitar o meu trabalho, tá certo? E é isso que a gente vai ver agora. Então, antes da gente derivar este exemplo, vamos ver aqui como fica, então, a extensão da regra da cadeia para várias variáveis. E vamos, por enquanto, nos manter no caso de uma função de 2 variáveis.
como é essa função aí que eu coloquei a gaivota. Ou seja, se z é x² mais y² dividido por 1 mais e elevado a xy, z continua sendo f de xy, portanto, uma função de duas variáveis. Tá certo? Então, para a gente desenvolver a formulação, vamos começar com a fórmula do crescimento total. Eu aproveito para tentar puxar pela memória de vocês. Alguém se lembra da fórmula? A gente vai colocar uma questão na prova sobre crescimento total, né? Sempre coloco. Então, alguém se lembra da fórmula do ΔZ? No caso de Z ser igual a F maiúsculo de X e de Y, como é que é o ΔZ? Ou melhor, vamos fazer aqui dentro, em vez de F de XY, vamos colocar, por enquanto, F de U e de V. Como é que fica a fórmula do crescimento total? Alguém lembra? Vai ficar dρ de F sobre dρ de U, avaliado de U0 a V0, multiplicado pelo ΔU, mais o dρ de F e dρ de V, do U0 até o V0, vezes o dρ de V. O dρ de V não, o delta de V. Isso. Exatamente isso. Avaliado em U0V0, né? Mas eu vou omitir isso por enquanto, porque aqui é claro que são os valores numéricos, né? Então, ΔZ, de fato, parabéns aí, foi a Laura. Quem foi? Foi eu mesmo, professor, Laura. Tá. Muito bem. Então, ΔZ é aproximadamente igual para ΔU e ΔV quaisquer. É claro que quando ΔU tender a zero, ΔU vai se transformar em DU e ΔZ vai se transformar em DZ. Aí vai ser aquela fórmula, vai ser uma igualdade, tá certo? Então, só para a gente relembrar aqui, né? Então, quando ΔU tende a zero e ΔV tende a zero, ora, se Z é F de UV, então também ΔZ vai tender a zero. Nessas circunstâncias, como ΔU tende a zero, ele se transforma em DU, que é o crescimento elementar ou infinitesimal de ΔU. É DU, certo? Então, como ΔV tende a zero, se transforma em DV. ΔZ também tende a zero, porque Z é F de UV, e se a função é contínua, ΔZ também tende a zero, isso aqui vai se transformar em DZ. Então, de fato, agora virou uma igualdade. DZ é igual agora a dρ de F, dρ de U, DU, mais dρ de F, dρ de V, dV. Então, isso é uma igualdade agora. Aqui não, aqui é, por enquanto, aproximadamente igual esse cara aqui. Então, vamos continuar daqui da gaivota. Vamos lá. Então, se ΔZ, então, é aproximadamente igual a dρ de F, dρ de U, ΔU, mais dρ de F, dρ de V, ΔV. Muito bem. Aqui é o crescimento total. Crescimento total. Muito bem. Eu posso pegar o crescimento parcial em relação a x? Eu vou só dar um incremento à variável x. Então, em que eu vou modificar essa formulação? Vai continuar sendo uma aproximação, só que agora o crescimento ΔU se refere apenas à variável x. Se eu estou mexendo só o crescimento parcial agora, então
delta Z em relação a x, é derrom de F, derrom de U, delta U, x, mais derrom de F, derrom de V, delta V, x. E agora eu tenho crescimento parcial. Então, neste caso, U é F1 de XY e V é F2 de XY. Certo? Então, quem vai ser o delta UX? Só para esclarecer, ó. O delta UX vai ser F1 de x mais delta XY menos F de x menos F1 de XY. Pronto, eu só mexi no x, ó. O Y permaneceu constante. E a mesma coisa o meu delta VX. F2 de x mais delta XY menos F2 de XY. Aqui, agora eu não vou usar essas duas formulações, mas só para mostrar o que significa esse cara e esse cara. Significa isso que está aqui embaixo. É o crescimento parcial de U, que é uma variável auxiliar, assim como eu usei aqui em cima. Aqui nesse exemplo aqui, mais simples, eu usei também uma variável auxiliar para derivar. Né? Era assim que eu fazia no cálculo 1, quando eu comecei a aprender a regra da cadeia, que é a mesma coisa que a regra de derivação da função composta. Certo? É a mesma coisa. Né? Então, eu usava quantas variáveis auxiliares fossem necessárias. E aqui eu estou usando, nesse exemplo aqui, eu estou usando uma só. Aqui embaixo eu estou usando duas. Como aqui também, nesse exemplo, quando a gente for resolver ele, nós vamos usar duas também. Tá? Eu uso tantas variáveis auxiliares quantas a minha conveniência ditar. Certo? Então, nesse exemplo aqui, que por enquanto é um exemplo literal, certo? Só para a gente chegar na fórmula de derivação da função composta, que é a mesma fórmula da regra da cadeia, né? Então, a gente ainda está trabalhando com letra. Daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios e vai deixar de se referir a essas letras F, F1, F2, né? Muito bem. Então, eu estou aqui com meu crescimento parcial em relação a x. Muito bem. Então, eu posso dividir essa equação toda por ΔX. Então, tenho ΔZX sobre ΔX é igual a dρ de F, dρ de U, vezes ΔUX sobre ΔX, mais dρ de F, dρ de V, delta Vx sobre delta X. Então, agora a gente já vai chegar na fórmula da regra da cadeia, porque se eu tomar o limite quando ΔX tende a zero, o limite quando ΔX tende a zero de delta Zx sobre ΔX nada mais é do que dρ de Z, dρ de X. Então, isso aqui é igual ao limite quando ΔX tende a zero de dρ de F, dρ de U, delta UX sobre delta X, mais o limite quando ΔX tende a zero, dρ de F, dρ de V,
delta Vx sobre delta x. Então, agora, esse cara vai se transformar em derrom de U, derrom de x, e este em derrom de V, derrom de x. Então, derrom de Z, derrom de x, é igual a derrom de F, derrom de U, derrom de U, derrom de x, mais derrom de F, derrom de V, derrom de V, derrom de x, e essa é, então, a regra da cadeia para derrom de Z, derrom de x. Ah, professor, e a regra da cadeia para derrom de Z, derrom de y? É análoga, claro. Só vou trocar x por y. Então, derrom de F, derrom de U, derrom de U, derrom de y, mais derrom de F, derrom de V, derrom de V, derrom de y. Então, essa é a regra da cadeia para derrom de Z, derrom de y. Beleza? Então, observe como é semelhante a regra da cadeia a uma variável, né? Claro, aqui eu tenho duas parcelas, lá eu tenho uma parcela só, formada por dois fatores, né? Mas é inteiramente semelhante. Né? Quando eu ensino regra da cadeia a uma variável, embora aqui o derrom de U e o derrom de V não possam ser cortados, mas é bom, para eu testar a minha memória, eu tenho que ver para saber, ter uma pista, pelo menos, se eu errei ou não errei a fórmula. Eu tenho que olhar se isso aqui, ó, eu posso cortar. Se isso aqui pode cortar, significa que eu escrevi certo. É claro que esse corte não ocorre na prática, tá? Porque lá a gente tinha o diferencial da variável x ou y ou u, e aí dá para cortar, porque ali é um quociente. Aqui não, aqui é um símbolo, então eu não posso cortar o derrom de u com o derrom de u. Mas se eu quero a derivada em relação a y, ó, tem que sobrar sempre derrom de f, derrom de y, derrom de f, derrom de y. Aqui eu quero a derivada em relação a x, tem que sobrar derrom de f, derrom de x, derrom de f, derrom de x. É uma pista para eu ver se eu acertei ou se eu errei quando eu escrevi a fórmula. Então, até aqui, pessoal, tem alguma dúvida? Aqui não, professor. Maravilha. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. Que foi exatamente aquele que a gente escreveu ali em cima. Então, Z é igual x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 1 mais e elevado a xy. E daqui eu quero derrom de z, derrom de x, derrom de z, derrom de y. É isso que eu quero. Então, foi o que eu tinha comentado lá em cima. Então, agora estamos num caso prático, então, à medida que o exercício for, a solução do exercício for evoluindo, aí, claro, se tiverem dificuldade, vocês vão interrompendo e vão perguntando. Mas o que eu disse lá? Eu disse que eu posso, sem o uso dessa formulação, eu posso derivar, não tem problema nenhum. Como é que eu vou fazer? Eu vou derivar o quociente olhando para a definição da derivada parcial. Quando eu for derivar derrom de z, derrom de x, eu derivo o quociente pensando que y é uma constante. Eu vou conseguir derivar? Vou. Mas como essa é uma expressão um pouquinho mais complicada, eu tenho chance de errar. Certo?
Então, vamos ver como fica aqui com o uso da regra da cadeia. Então, vamos dizer, assim como lá há uma variável, vamos dar um exemplo a uma variável aqui, ó. Y igual a seno da raiz de x. Função composta. Eu quero derivar isso, como é que eu decomponho? Que é o que vamos fazer aqui também. Também vamos decompor. Vamos dizer que y é o seno de u e que u é raiz de x. Depois multiplicamos as duas derivadas. Aqui vamos fazer algo parecido. Primeiro, vamos escrever a fórmula de derivação. Derrom de z, derrom de x, derrom de f, derrom de u, derrom de u, derrom de x, mais derrom de f, derrom de v, derrom de v, derrom de x. Isso se eu usar duas variáveis auxiliares, como aqui eu pretendo usar. Que ali eu vou, agora, para usar essa fórmula, eu vou decompor a função. Então, lembrar sempre que para usar a fórmula, eu preciso decompor a função. Ah, professor, já estou acostumado, eu faço de cabeça. Não tem problema, faz de cabeça. Não tem problema nenhum. Também se fizer de cabeça e errar, aí não tem onde te segurar, né? Mas, tudo bem, tudo é válido. Se decompuser, a chance de errar é muitíssimo menor. Então, vamos lá. Decompor. Eu vou dizer que Z é igual a U dividido por V. Certo? E agora eu vou nomear U e nomear V. Então, U é x ao quadrado mais y ao quadrado e V é 1 mais e elevado a xy. Pronto. Então, agora eu vou aplicar a fórmula. Derrom de z, derrom de x, derrom de f, derrom de u. Então, primeiro eu vou calcular os componentes. Derrom de f, derrom de u. É a derivada de u sobre v em relação a u, mantendo v como constante. Perfeito? Então, isso aqui é 1 sobre v. Todo mundo concorda comigo? Lembrando ó, que eu estou derivando u sobre v em relação a u. E se v é constante, eu posso escrever esse u sobre v como 1 sobre v vezes u. Então, portanto, derrom de f, derrom de u é 1 sobre v, que é a constante, vezes a derivada de u em relação a ele mesmo, que é igual a 1. Então, por isso, derrom de f, derrom de u é 1 sobre v. Ok? Ok. Sim ou não? Ok. Ok. Beleza. Muito bem. Então, agora eu vou precisar de derrom de f, derrom de v. Muito bem. Então, agora é u vezes 1 sobre v. E u agora é a constante. Então, é u vezes a derivada de 1 sobre v em relação a ele mesmo, que é menos 1 sobre v ao quadrado. Então, derrom de f, derrom de v é menos u sobre v ao quadrado. Beleza? Beleza. Professor, Pois o senhor não? poderia explicar essa parte? Sim, claro. Então, repare, ó, eu vou escrever, neste caso, eu escrevi, como eu quero derivar em relação a u e v é constante, eu escrevi 1 sobre v vezes u. Então, isso aqui é constante pela primeira regra de derivação. Qual é a primeira regra? Se y é c vezes f, y' é c vezes f'. Então, 1 sobre v é constante.
Eu seguro 1 sobre V e multiplico pela derivada de U em relação a ele mesmo. Então, deu 1 sobre V. Que a derivada de U em relação a ele mesmo é igual a 1. Tranquilo? Essa primeira, beleza. Agora vamos para a segunda. A segunda agora eu vou derivar em relação a V. Então, o macete é, para tentar diminuir o problema, eu vou separar a constante. Então, eu estou derivando em relação a V, a constante é U. Então, eu vou escrever aquele U sobre V como U vezes 1 sobre V, que é a mesma coisa que está aqui desse lado. Ó. Só que agora eu vou derivar, vou usar a mesma regra de derivação, agora em relação a V, né? Que é a primeira regra, se y é c vezes f, y' é c vezes f'. Então, quem é c? A constante é o u. Pronto. Então, agora eu vou multiplicar por 1 sobre v. Derivada de 1 sobre v. Ora, em relação a v, se eu me lembrar que 1 sobre v pode ser escrito como v elevado a menos 1, certo? Então, eu vou poder usar a segunda fórmula de derivação, que é a fórmula de derivação da função potência. Ou seja, se y é x elevado a n, y' é n vezes x elevado a n menos 1. Não é isso? Isso. Ó, vou escrever aqui só para a gente lembrar. Ó. Y igual, vou até mudar, não vou nem botar x, vou botar u. U elevado a n, então y' é n vezes u elevado a n menos 1. Certo? E agora eu tenho que derivar v elevado a menos 1. Então, quem é n? Menos 1. Então, é menos 1 vezes v elevado a menos 1 menos 1, que é igual a u vezes menos 1 vezes v elevado a menos 2. Lembrando, pessoal, que todo número, sempre gosto de repetir esse bordão, porque aí, uma hora, vocês todos memorizam, aí a intenção é essa mesmo. Então, todo número elevado a expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Então, v elevado a menos 2 é 1 sobre v ao quadrado. Tá beleza? Obrigada, professor. De nada. Ficou claro? Sim, sim. Tá. Então, a derivada de ρ de f de ρ de v, aqui está, ó, menos 1 sobre v ao quadrado. Menos u, aliás, para não confundir com 1, né? É menos u sobre v ao quadrado. E de ρ de f de ρ de u é 1 sobre v. Está faltando o que na minha fórmula? Está faltando agora de ρ de u de ρ de x e de ρ de v de ρ de x. Então, vamos lá. Quem é de ρ de u de ρ de x? Se u é x ao quadrado mais y ao quadrado, não resta dúvida que de ρ de u de ρ de x é 2x. Perfeito? E que de ρ de v de ρ de x é a derivada de 1, que é 0, derivada de e elevado a xy em relação a x. Então, de novo, posso usar uma variável auxiliar. E elevado a t e t é xy. Então, a derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t, só que t é xy, vezes a derivada de t em relação a x.
Só que t é xy. E y é constante. Aqui eu multiplico por y. Certo? Lembrando agora aqui, ó, eu estou derivando a derivada de 1 mais e elevado a xy em relação a x. Como a derivada de 1 é zero, é igual à derivada de e elevado a xy em relação a x. Então, como é que eu faço para derivar e elevado a xy? Eu chamo xy de u e multiplico as duas derivadas. Ou melhor, t, eu falei t, né? Deixa eu trocar aqui. Para não confundir com o outro u. É elevado a t e t é xy. Então, vou multiplicar as duas derivadas. Derivada de e elevado a t em relação a ele mesmo é elevado a t. E a derivada de xy em relação a x é y. Só que t é xy, então por isso que dá y vezes e elevado a xy. Então, essas duas derivadas, derrom de u, derrom de x e derrom de v, derrom de x, estão entendidas? Sim. Bom, então, beleza. Se houver qualquer dúvida, é só perguntar. Então, derrom de z, derrom de x, repetindo a fórmula aqui embaixo, é derrom de f, derrom de u, derrom de u, derrom de x, mais derrom de f, derrom de v, derrom de v, derrom de x. Então, agora é só substituir. Derrom de f, derrom de u, 1 sobre v. E v é 1 mais e elevado a xy. Aqui eu tenho 1 sobre 1 mais e elevado a xy. Vezes derrom de u, derrom de x, que é 2x. Então, eu vou substituir o 1 do numerador por 2x, em lugar de fazer a multiplicação aqui. Então, esse termo aqui, que se transformou em 2x sobre 1 mais e elevado a xy. Dá para entender? Ele veio de onde? Ele veio disso aqui, ó, desse termo aqui. Da multiplicação de derrom de f, derrom de u, vezes derrom de u, derrom de x. Beleza? Ok, professor. Maravilha. Então, derrom de f, derrom de v. Então, eu tenho agora menos u sobre v ao quadrado. Sim, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém esqueceu o áudio aberto só, né? Então, vamos lá. Menos u sobre v ao quadrado. U é x ao quadrado mais y ao quadrado, então eu vou trocar esse sinal por menos a x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por v ao quadrado, que é 1 mais e elevado a xy ao quadrado. Vezes agora derrom de v, derrom de x, que é y vezes e elevado a xy. Tá? Então, apenas passando aqui, digamos, a limpo, teríamos derrom de z, derrom de x, igual a 2x sobre 1 mais e elevado a xy menos y elevado a xy, x2 mais y2,
1 mais E elevado a xy ao quadrado. Tá bem? Então, esse é o meu d ROM de Z, d ROM de X. Ok, professor. Tranquilo? Então, observe que, apesar da resposta meio esquisita, fica um negócio meio comprido, meio grande, mas se eu fizer devagar, eu só vou precisar multiplicar os termos e somar, né? Então, aí existiria a possibilidade de reduzir a um denominador comum, tá certo? Mas nem estamos exigindo isso, né? Por enquanto, eu só quero a forma de derivar, só. Que ali ainda poderia reduzir o denominador comum, que seria 1 mais e elevado a xy ao quadrado e tal, fazia uma brincadeira ali e ficava uma fração só, certo? Mas também não vai eliminar ninguém, né? Então, assim, do jeito que tá bom. Então, agora falta d-ROM de Z, d-ROM de Y. Então, d-ROM de Z, d-ROM de Y é d-ROM de F, d-ROM de U, d-ROM de U, d-ROM de Y, mais d-ROM de F, d-ROM de V, d-ROM de V, d-ROM de Y. Então, lembrando que Z é U sobre V, U é x ao quadrado mais y ao quadrado, e V é 1 mais E elevado a xy. Então, eu quero propor aqui agora que vocês comecem a resolver, certo? Vou dar 5 minutos de frente para vocês começarem a resolver esse d-ROM de F e d-ROM de Y. Claro que encontrando primeiro a derivada não precisa, aliás, né? Porque d-ROM de F, d-ROM de U e d-ROM de F, d-ROM de V já foi feito, certo? Vou até subir um pouco a tela aqui para a gente poder ver. D-ROM de F, d-ROM de U é 1 sobre V, certo? E d-ROM de F, d-ROM de V é menos U sobre V ao quadrado. Tá? Então, eu vou dar 5 minutos de frente para vocês e daqui a pouco eu começo a resolver também, ou quem sabe já apresento a resposta para a gente ganhar tempo. Tá bom? 5 minutinhos só. Combinado? Certo. Daqui a 5 minutos eu apresento a resposta.
Então, pessoal, a nossa resposta aqui do de Z, de Y, então será igual, tenho duas opções aqui, né? Tenho o 2y sobre 1 mais e elevado a xy menos x elevado a xy, x2 mais y2, 1 mais e elevado a xy ao quadrado. Ou, também pode ser, 1 mais e elevado a xy ao quadrado, 2y, 1 mais e elevado a xy, menos x elevado a xy, x2 mais y2. Então, duas opções aqui de resposta. Alguém conseguiu chegar nessas respostas? Sim, professor. Eu também. Maravilhoso, muito bom. Só quero que bom, que bom. Só quero destacar uma coisa muito importante, tá? Para ninguém professor, deu um negócio meio esquisito, poxa, para ninguém se assustar com isso, porque a gente está tendo a oportunidade de ter um trabalho. Imagine se eu fosse resolver isso tudo só derivando de uma vez. Não, eu estou tendo a oportunidade de levantar, de calcular pequenos componentes, ou seja, eu determino o derrom de F, derrom de U, que não me dá muito trabalho. Que a gente viu que deu 1 sobre V. Depois eu determino o derrom de U, derrom de Y, que não me dá muito trabalho também. Determino o derrom de F, derrom de V, determino o derrom de Z, derrom de V, derrom de Y. Então, eu tenho 4 pequenos trabalhos, depois quando eu boto todos eles juntos e componho, dá de fato, reconheço um negócio meio esquisito aí, mas que não me deu trabalho para determinar cada um desses, o resto é só multiplicar as partes, né? Então, para ninguém ficar assustado com a cara da resposta, porque, na verdade, o trabalho que eu tive para determinar os componentes dessa resposta foi grande, né? Ao contrário, foram derivadas fáceis de serem levantadas. Beleza? Essa primeira parte, pessoal? Ok, professor. Maravilha. Vamos ver uma segunda parte aqui na nossa aula agora, que é um caso que eu gostaria de estender, tá? Eu continuo, só para deixar claro aqui, que qualquer coisa é possível, né? Mas eu poderia ter, não vamos fazer um exemplo não, tá? Vou só colocar a fórmula aqui. Eu poderia usar 3 variáveis auxiliares, ou seja, eu tenho que derivar z igual a g de xy, ou seja, eu tenho que determinar derrom de z, derrom de x, derrom de z, derrom de y. Mas, na forma decomposta, quando eu insiro as variáveis auxiliares, então, eu vou criar uma forma decomposta, certo? Em vez de usar 2 variáveis auxiliares, como eu usei aí em cima, eu uso 3, por exemplo. Então, aqui eu teria z igual a f de u, v e w. U é um f1 de x e de y. V é um f2 de x e de y. E z, desculpa, w, perdão. E w é um f3 de x e de y. Então, nesse caso, como fica a regra da cadeia?
basta eu pensar que ela é análoga, né? Então, por exemplo, não preciso fazer a mesma fórmula para derrom de Z, derrom de Y, que é análoga. Opa, derrom de Z, derrom de X. Derrom de Z, derrom de X. Então, isso é derrom de F, derrom de U, derrom de U, derrom de X. É como se eu pensasse que eu vou ter 3 componentes da derivada em relação a X. Então, derrom de F, derrom de U, derrom de U, derrom de X. Derrom de F, derrom de V, derrom de V, derrom de X. E, por último, derrom de F, derrom de W, derrom de W, derrom de X. Pronto. Simples assim. Ok? Então, alguma dificuldade para vocês compreenderem essa extensão que a gente está fazendo um raciocínio análogo, né? A gente tinha 2 variáveis auxiliares, agora temos 3. Como ficaria? Fica assim, né? Entendi sim, professor. Se tivesse uma quarta, era só colocar derrom de F sobre derrom da quarta variável, derrom da quarta variável sobre derrom de X. Ok. Isso aí. Tá bom? Eu posso ter ainda, vamos ver aqui, ó, um caso, o contrário, né? Aqui eu tenho Z igual a G de XY, mas vamos até separar aqui para a gente poder usar as mesmas letras, né? Eu poderia ter Z igual a G de X, Y e T, por exemplo. Tá? Agora eu tenho uma função de 3 variáveis. E estou usando 2 variáveis auxiliares, só para pegar o caso oposto. Então, U seria um F1 de X, Y e T, e V seria um F2 de X, Y e T. Tá? Então, como é que ficaria aqui, no caso, derrom de Z, derrom de X? Alguém quer arriscar? Sim, faltou uma coisa aqui, né? Z, vamos botar aqui do lado que dá. Z igual a F maiúsculo apenas de U e de V. Tá? Porque eu tenho 2 variáveis, ou seja, podia ter 3 também. Mas a gente está só tentando brincar com a fórmula. Tá? Alguém quer se aventurar? Vou começar aqui, ó. Derrom de F, derrom de U. Então, aqui do lado entraria o quê? Derrom de Derrom de F, derrom de U, vezes... derrom de 1. Lembra da história do componente? Como? Para facilitar, pessoal, tá certo o que você falou. Realmente é derrom de U, derrom de X. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Z depende de quantas variáveis auxiliares? 2. De 2, certo? U e V. Então, aqui do lado, eu só vou poder ter 2 parcelas. Então, só falta uma parcela aqui do lado, certo? E é claro que eu vou começar com derrom de F, derrom de V. Então, eu vou apagar isso aqui e vou começar de novo para dar uma explicação didática, tá? Que eu acho que é importante. Então, ó, tudo começa com isso aqui, essa pergunta, ó. Z depende de 2 variáveis auxiliares, U e V. Então, eu vou ter uma soma de 2 parcelas. A primeira parcela, eu vou começar com derrom de F, derrom de U. E a segunda parcela com derrom de F, derrom de V. Tá? Isso é evidente. Tá? Porque Z só depende dessas 2 variáveis. Tá bom? Agora, eu estou derivando em relação a X,
Então, é como se eu tivesse a contribuição de duas componentes em relação a x. Então, aqui embaixo entra no resto da dúvida, que é derrom de x. Não é isso? Sim. Não é? Agora, aqui em cima, no resto da dúvida, que é derrom de u. Porque lembra aquela história de cortar? Então, aqui, ó, derrom de v. Certo? Certo. Tranquilo? Pronto. Agora eu tenho uma segunda derivada parcial, derrom de z, derrom de y, que é igual a derrom de f, derrom de u, derrom de f, derrom de v. Então, aqui é derrom de u, derrom de y. Aqui é derrom de u. Desculpe, derrom de v. Perdão. Derrom de v. Derrom de y. E, por último, eu tenho uma derivada derrom de z, derrom de t. Então, eu começo novamente com derrom de f, derrom de u, derrom de f, derrom de v. E aqui eu tenho derrom de u, derrom de t, derrom de v, derrom de t. Pronto, aqui estão as três derivadas parciais. A fórmula da regra da cadeia das três derivadas parciais, porque z depende de x, de y e de t. Tá certo? Certo. Mas aí, no caso, professor, Ok. na hora de calcular Sim. essas derivadas parciais, aí você iria fazer a derivada, por exemplo, mantendo o y constante e derivando o x e o t. Isso. Não, o contrário, o contrário, o contrário. Quando eu for derivar em relação a x, eu mantenho y e t constantes. Se eu tivesse 4 variáveis, a mesma coisa. Eu derivo em Entendi. relação a x e mantenho as outras todas constantes. Entendi. Tá? Não dá para derivar com duas, variando. Verdade. É sempre uma sozinha. Certo. Tá bom? Beleza? Então, vamos ver o segundo exemplo aqui, que vai fugir de tudo isso que a gente viu, mas a gente não vai ter dificuldade. Porque o bom é exatamente a gente variar. Então, vamos lá. Ó. É um exemplo que não é muito complicado, não. Mas vai servir para a gente exercitar a nossa cabeça. Então, ó, z igual a seno de xy vezes o cosseno de x2 mais y2. E eu quero derrom de z, derrom de x, derrom de z, derrom de y. Tá? Eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso chamar simplesmente o u que está aqui dentro e v o que está aqui dentro. Eu posso fazer isso. Certo? E eu posso também chamar u tudo, ou seja, o seno de xy, e xy de uma outra variável. Tá? Mas se eu chamar o de dentro, como é que vai ficar? Ó, eu vou ter aqui derrom de z, derrom de x, porque aí z vai virar seno de u vezes o cosseno de v. Não é isso? Sim. Sim. Pronto. Então, derrom de z, derrom de x. É derrom de f, derrom de u, derrom de u, derrom de x, mais derrom de f, derrom de v, derrom de v, derrom de x. Então, vamos lá. Derrom de f, derrom de u. É a derivada disso aqui,
em relação a U. Lembrando que V é constante, então é claro que o cosseno de V também é constante. Não é isso? Sim. Sim. Então, eu vou começar mantendo a constante aqui na parada, ó, cosseno de V. E agora eu vou derivar o seno de U em relação a U, que vai dar cosseno de U. Certo? Não é? Sim. Sim. Bom, beleza. Então, agora derrom de F, derrom de V. Então, agora eu vou derivar em relação a V, U é constante, logo o seno de U também é constante. Então, é seno de U vezes a derivada do cosseno de V, que é menos o seno de V. Tá? Ok. Acabou o quadro. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma diminuída. Não. Deixa eu ver se eu arrasto um pouquinho para cá, para não ter que apagar. Eu ganho um pedaço aqui do lado. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver o que eu escrevi aí? Dá, mas está um pouco pequeno. Tá. Então, deixa eu ver. Deixa eu apagar mesmo, então. E eu tento. Eu vou apagar. Queria apagar, não, que eu estou com preguiça, mas tudo bem. Vamos lá. Então, Z igual a seno de XY vezes o cosseno de x2 mais y2. Então, aqui eu chamei U e V. Logo, Z virou seno de U vezes o cosseno de V. A gente viu que derrom de F, derrom de U, é cosseno U vezes cosseno V, e viu que derrom de F, derrom de V, é menos o seno de U vezes o seno de V. Não foi isso? Derrom de U, derrom de X, derivada de XY em relação a X. Y. Derrom de V, derrom de X, derivada de x2 mais y2 em relação a x. 2x. Certo? Ok. Pronto. Então, derrom de Z, derrom de X. É derrom de F, derrom de U, derrom de U, derrom de X mais derrom de F, derrom de V, derrom de V, derrom de X. Pronto. Então, isso aqui está dando derrom de F, derrom de U. Cosseno de U, cosseno de V, vezes Y, mais 2x vezes menos o seno de xy vezes o seno de x2 mais y2. Portanto, derrom de
Deixa eu descer aqui mais para caber. Derrom de z, derrom de x é igual a y, que multiplica cosseno de xy, cosseno de x2 mais y2, menos 2x, seno de xy, vezes o seno de x2 mais y2. Certo? Ok. Muito bem. Pronto. Então, não vamos fazer derrom de z, derrom de y, para sobrar um pouco de tempo aqui para a derivada total. Tá? Aliás, eu aproveito para avisar que um resumo dessa aula se encontra lá no Google Sala de Aula, gravado na forma assíncrona. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, e claro que acho que não está com os mesmos exemplos, eu acho. Acho não, não está com os mesmos exemplos. Mas vocês vão encontrar lá, né? As derivadas, tá? Sem problemas. Pode, se não quiser, por exemplo, ficar pescando, eu estou tentando fazer os capítulos de todos esses vídeos grandes. Não vou conseguir de todos, né? Estou tentando colocar os capítulos para vocês não terem que ficar assistindo o vídeo todo, ou pelo menos ficar pulando, né? Deve ficar difícil de achar onde é que está. Eu estou botando lá os capítulos, vocês passam o mouse ali, vê onde é que vocês querem ver e clica, né? Mas, de qualquer forma, assistir um vídeo de 18 minutos ou 20 minutos, que esses que eu coloquei lá estão já capitulados, né? É muito mais fácil você procurar num vídeo de 20 minutos do que procurar num vídeo de 1 hora e pouco, né? Como estão sendo essas aulas. Tá bom? Então é só um recado. Então vamos ver aqui agora o caso da derivada total, que pode ocorrer de duas formas, tá? Primeiro eu gostaria de relembrar o seguinte: qual a diferença entre derivada total, para deixar claro isso, é importante, e derivada parcial? Qual é a diferença? Derivada total, derivada A parcial. total x e y variam, né? Não. Na derivada total é mais simples do que isso. Na derivada total, eu tenho uma função de uma variável só, como a gente viu no cálculo 1. Tá? E aqui, por eu ter uma função de várias variáveis, né, aí eu vou precisar fazer a derivada parcial. Né? Mas derivada total é coisa de função de uma única variável. Tá? Por isso a gente vai ter, por exemplo, yf de x. Sim, yf de x. Então, eu vou determinar a derivada total de y em relação a x. Por que total? Porque não é parcial, certo? Então, recebe o nome de derivada total. Quando vocês estão no cálculo 1, isso não fica muito evidente, porque vocês estão o tempo todo derivando funções de uma única variável, então isso não fica muito evidente. Mas quando a gente vai ver a derivada parcial, aí a gente é obrigado a fazer a distinção. Que é uma derivada total? É uma derivada de uma função de uma única variável. Pronto. dy dx é uma derivada total. E que é uma derivada parcial? Derrom de z, derrom de x é uma derivada parcial. Derrom de z, derrom de y é uma derivada parcial. Porque eu estou derivando em relação a x, mantendo y constante. Ou derivando em relação a y, mantendo x constante. Não é isso? Sim.
Então, beleza. Então, por que a gente está vendo isso aqui na derivada parcial? Muito simples, porque é muito frequente que aconteça esses dois tipos de coisa. Caso 1. Caso 1. São dois casos muito parecidos, mas eles são distintos, na verdade, né? Tem uma distinção sutil. Caso 1. Z é igual... Z não, vamos trocar a letra. U. U igual a F de x, y, z. Mas, na verdade, y é f minúsculo de x e z é g minúsculo de x. Então, u, na verdade, é f de x, f minúsculo de x, g minúsculo de x, portanto, é uma função de uma variável. Mas como é que eu derivo du dx? Eu derivo du dx usando a regra da cadeia das funções de várias variáveis. Por quê? Porque eu vou começar com... Eu vou derivar em relação a x. Então, derrom de f, derrom de x, derrom de x, derrom de x. Mais derrom de f, derrom de y, derrom de y, derrom de x. Mais derrom de f, derrom de z, derrom de z, derrom de x. Pronto. Primeiro, eu apliquei a fórmula que eu conheço da regra da cadeia. Agora vamos rebatizar esses termos para a gente ficar com uma regra bem arrumada e condizente com a realidade. Então, a pergunta agora é: alguma dúvida sobre isso que eu escrevi? Não. Beleza. Então, derrom de x é claro que é igual a 1. Então, começamos aqui, ó, du dx é derrom de f, derrom de x, derrom de x é 1, mais derrom de f, derrom de y, mais derrom de y, derrom de x, como y só depende de x, na verdade é dy dx. E mais derrom de f, derrom de z, vezes z também só depende de x, então é dz dx. Ok? Então, essa é a fórmula da derivada total no primeiro caso. Tá bem, pessoal? Certo. E eu tenho um caso 2, que é parecido com esse. E acontece geralmente quando são funções que dependem do tempo. Então, eu tenho, por exemplo, o mesmo U ou T, temperatura, enfim, U às vezes gradiente e tal, enfim. U é F de X, de Y e de Z, novamente. Só que X é F minúsculo de T, uma função do tempo, Y é G minúsculo de T, função do tempo, e Z também é H de T, função do tempo. Tá? Então, como fica du dt? Agora é mais fácil ainda, né? Eu tenho derrom de f, derrom de x, dx, dt. Usando o primeiro exemplo. O que a gente observou no primeiro exemplo. Derrom de f, derrom de y, dy, dt. Mais derrom de f, derrom de z, dz,
dt. Pronto. Certo? Ok. O que importa é que a gente precisa observar que se x, y e z são ainda a função de uma única variável, então, na verdade, u só depende de t. E se u só depende de t, então a derivada é total. Certo? Prestar atenção nesse tipo de coisa. Professor, o senhor sabe quando vai postar uma lista com alguns exercícios? Eu posso postar já. Me lembra só amanhã, porque hoje eu ainda vou dar outra aula. Eu, na verdade, já tenho essa lista, só vou engordar com alguns outros exercícios que me ocorreram até nessa aula de hoje aqui mesmo, né? E aí eu já posto amanhã. Ok. Amanhã de manhã eu vou estar no Campo Salvador, eu oriento um projeto lá, e toda terça, toda quinta de manhã eu estou lá. Mas de tarde, de preferência, por isso eu peço a vocês que me mandem a mensagem na parte da tarde, aí eu já coloco lá. Tá bom? Certo. Porque essa lista já está pronta, na verdade. Só vou colocar alguns exercícios a mais. Tá bom? Então vamos lá. Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente fechar a aula. Um exercício muito simples de derivada total. Certo? Então, eu tenho aqui vamos imaginar, então, que eu tenho, só para botar um exemplo físico, né? Que eu tenho um campo potencial, já vou explicar o que significa essa palavra, de temperaturas. Não sei se já falamos disso, acho que não. Estou na dúvida agora. A diferença, aliás, na verdade, para ser mais exato, um campo escalar. Tá? O potencial é um pouquinho diferente do que eu quero. Na verdade, é um campo escalar. Acho que já falamos isso quando vimos aplicações, né? Falamos a diferença entre o escalar e o vetor, a temperatura é um escalar, então o campo escalar, certo? Porque a temperatura não tem direção, não tem sentido, só tem intensidade, então é um escalar, tá certo? Então esse campo escalar é T igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, aqui está o espaço. X, Y e Z. Eu quero saber a temperatura em cada ponto de coordenadas X, Y, Z. Nesse ponto aqui de coordenadas X, Y, Z, a temperatura vale X2 mais Y2 mais Z2. Certo? Mas, na verdade, eu não tenho um problema estacionário. O que é um problema estacionário? Problema estacionário, isso não interessa aqui para o cálculo, mas já que eu falei a palavra, eu vou definir o que é, porque vocês hoje estão no segundo semestre, amanhã estão no terceiro, no quarto, no quinto, vão ouvir falar disso. Né? Então, um campo estacionário é um campo que não depende do tempo. Certo? Ok. Então, recebe o nome de estacionário porque é como se tivesse a temperatura já estabilizou em cada ponto. Ela não evolui mais. Então, por isso que recebe o nome de campo estacionário. E um campo que depende do tempo já é um campo... Nossa, me deu um branco agora. Transiente. Certo?
Então, agora, esse campo é transiente porque x é igual a 2t, y é igual a 3t, e z, para dar um exemplo bem fácil, né, igual a 4t. Então, quanto vale, como é que a temperatura, desculpa, como é que a temperatura, como é que é a derivada temporal da temperatura? É dρ de f, dρ de x, dx dt, mais dρ de f, dρ de y, dy dt, mais dρ de f, dρ de z, dz dt. Pronto. Dρ de f, dρ de x é 2x. Então, dt grande, dt pequeno é 2x, só que x é 2t. Então, é 4t vezes... Opa, desculpa, eu dei um passo, comi um passo aqui. Então, na verdade, eu tenho 2x, depois eu faço a substituição, vezes a derivada de 2t, que é 2, mais 2y, vezes a derivada de 3t, que é 3, mais a derivada de z ao quadrado, que é 2z, vezes a derivada de 4t, que é 4. E agora eu posso substituir x por 2t. Então, dt grande, dt pequeno é 2 vezes 2t, 4t, 8t. Desculpa, 8t, mais 6t vezes 3, 18t, mais 2 vezes z, 2 vezes 4, 8 vezes 4, 32t, que vai dar 26 com 32, vai dar 58t. É a derivada em relação a t da temperatura. Certo? Então, para cada instante de tempo, essa derivada está evoluindo também no tempo. Ela não é constante. Ela varia com o t. É claro que esse é um problema, fisicamente, é uma derivada monstruosa essa daí, né? Mas é um problema que a gente jogou os números aí, né? Claro que nenhuma derivada temporal ela tem essa magnitude, né? Que é gigantesca. 58 vezes o tempo, dependendo ainda da unidade do tempo, pode ser uma derivada absurda, né? Mas, enfim, é um problema que a gente só nomeou temperatura, mas é matemático. Alguma dúvida, pessoal, sobre a aula de hoje? Para mim, Por não. enquanto, não. Alguém mais? Que bom. Tá certo. Então, em breve eu vou começar a corrigir a segunda prova e, conforme combinado, da terceira em diante faremos com o Google Formulário. Tá bom? Então, nos vemos na sexta-feira. Abraço. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau. Boa noite, professor. Até sexta. Tá bom.